Então, o projeto, vamos abrir o Lazarus, novamente. Quando ele abre o Lazarus aqui com um novo projeto, ele abre com um projeto zerado, né? Mas vamos fechar tudo aqui. Não vou salvar, vem em File, Close All. Vou vir aqui para trabalhar um novo. Bom, o formato que a gente vai passar a trabalhar com o conceito de orientação a objeto aqui é os mesmos princípios que foi visto no semestre passado, em LP3. Só que agora nós vamos passar a trabalhar todo o formato que a gente tinha usando os objetos, que era no formato console, passamos a trabalhar como sendo formato gráfico. A ideia da orientação a objeto, ela permite que altere a ideia de que eu tenho um form, tudo aquilo que, vamos dizer assim, estava feito no formato console, a gente só vai trocar a interface e automaticamente ela vai passar a funcionar, usando os mesmos conceitos que a gente viu até agora, do objeto, da criação do objeto, criação da aplicação, porém agora vamos passar a trabalhar com o formulário, que vai passar a gerar um formato mais profissional. Tá? Então, o que acontece? Veja bem, passou a gerar aqui, nós passamos a ter o formulário. Então, no primeiro momento, a apresentação do Lazarus. O que é o Lazarus? Eu tenho aqui o formulário, foi criado. Esse primeiro formulário em particular é um formulário especial. Né? Por quê? Eu venho aqui, abro ele vai ter as características do form que vai ser startado no primeiro momento. Né? Então, aqui eu vou ter, veja bem, eu posso mudar o código, onde eu tenho código fonte, para o formato onde eu tenho o formulário. Para isso, eu uso a tecla F12. Uso F12, ele vira código, clico F12, ele vira formulário. Uma outra coisa que é importante saber quando passa a se usar a interface gráfica é que eu tenho esse componente do lado que chama Object Inspector, um inspetor de objetos. Ele que vai me determinar certas propriedades. Então, eu vou dar F11, eu venho para o Object Inspector. Eu estou no código fonte aqui, ou eu estou no formulário, e do F11 ele vem para o Object Inspector. Né? E depende tudo daquilo que eu estou clicado, o que eu estou selecionado no formulário para poder trabalhar. Né? Por exemplo, nós vamos ter algumas características específicas. Aqui tem a propriedade name, sempre vamos trabalhar com essa propriedade name. Né? Então, o que tem? É um formulário. Todo formulário a gente vai colocar a sigla FRM. Vou colocar ela em minúsculo e provavelmente nós vamos colocar tudo em minúsculo. Tá? Então vamos dizer lá, eu tenho FRM. Aí eu vou colocar esse form principal, nós vamos usar dentro do conceito de orientação a objeto como se fosse uma terceirização de tarefas. E eu vou chamar esse camarada de gerente. Ele vai ser um form realmente diferente. O caption dele aqui em cima, que seria o título dele, nós vamos chamar de principal. Tá? E eu tenho aqui então o meu formulário principal. Esse formulário, eu vou ter algumas situações, vamos dizer assim. Como ele é o principal, eu vou colocar nesse aqui, ó, esse componente na aba aqui em cima, tem standard, additional, common, controls, dialogues. Então, dentro desse standard, eu vou pegar o primeiro aqui, que é o menu main, e vou trazer esse menu main aqui para dentro. Né? Então, o que acontece com esse menu main? Veja bem, vou clicar duas vezes, ele abriu aqui. Cliquei nesse item. Ó. O que vai acontecer? Name. A propriedade name, esse aqui vai ficar com o menu mesmo. Tá? Mas o que você tem? Eu tenho itens aqui. Tá? Tem esse item aqui. Quem que é esse item aqui? Esse item, o caption que vai estar aqui, então eu vou colocar esse camarada aqui como sendo lá, cadastros, por exemplo.
É o título que ele vai ter aqui. Eu vou vir aqui e vou clicar nesse cara e vou mandar inserir um novo item depois. Veja aqui. Vou mudar o caption desse camarada. Vou colocar lá, lançamentos. Vou vir aqui, vou acrescentar mais um item aqui. Depois, eu vou chamar esse caption aqui de sair. Ok? Dentro desse primeiro camarada, que é o cadastro aqui, eu vou clicar com o botão direito e vou dizer que eu quero quero criar um submenu. Dentro desse submenu, então, a ideia de que eu vou ter, vamos dizer assim, eu vou ter um país. Vou vir aqui e vou acrescentar que eu vou ter um outro item depois. Esse outro item vai ser estados. Vou vir aqui acrescentar mais um item depois. Vou chamar isso aqui de cidades. Vou colocar tudo no plural, já que eu coloquei cadastros, né? Países. Tá aqui. Muito bem. Quando eu tenho esses itens aqui, então, vamos dizer assim, ó, eu vim aqui e fechei esse camarada. Vou voltar para o modo formulário. Tá aqui. F12. Tá aqui o formulário. Então, passou a aparecer o menu aqui com os itens que eu tenho. País. Não tenho nada criado, não tem nenhum código criado, mas tá ali, existe. O que vamos passar a fazer? Vamos dizer assim. A ideia do menu é aquela mesma ideia do projeto que a gente fez lá atrás. Lembra que nós tínhamos o menu? Só que o menu é no modo console. A gente vai continuar usando as listas, a gente vai continuar usando os dados para cadastrar. Vamos usar basicamente as coisas do mesmo jeito que a gente tinha anteriormente. Tá? Então, o que acontece aqui? Veja bem, vamos ao formato que vão poder trabalhar. Todo formulário, como ele tem o código fonte aqui, código, que vamos dizer assim, o código onde eu vou escrever, ó, ele tem as cláusulas lá. Uses, type. Observem aqui no nome do formulário que ele passou a ter um nome um pouco diferente. Eu coloquei o name dele como sendo FRM gerente, mas ele passou a colocar um T na frente. Todo formulário, todo objeto criado pelo Lazarus, pelo Delphi, ele vai ter essa característica de colocar sempre o T na frente. Tá? Isso é uma característica genérica da linguagem. E isso nós não podemos mudar. Não é você ir lá e colocar o name dele como T alguma coisa. Né? Só para a gente salvar aqui, eu vou clicar aqui no botão. Vou colocar numa pasta nova, que nós vamos fazer ele do zero. Né? Diferente daqui. Eu criei uma pasta com a data de hoje. O projeto. Então vamos chamar nosso projeto de projeto gráfico. Foi assim que a gente chamou o outro. Unity. Aqui eu tenho o FRM gerente. Então, todos os nomes de arquivo, nós vamos colocar a letra U. FRM gerente. E mando salvar. Né? Então, aqui eu tenho um projeto básico, que é o meu form gerente. Se eu mandar executar aqui, ele vai compilar. Eu acho que eu mudei alguma coisa que não devia ter mudado, mas vamos lá. Aqui. Diz aqui que compilou com sucesso. Está aqui meu gerente. Ok? Então, no princípio, tenho aqui ele rodando. Beleza. Muito bem. Então,
Agora vamos entender um pouco a ideia dos objetos como um todo, né? Como a gente vai trabalhar o formulário. A ideia da abstração que a gente viu diz que quando eu vou criar um formulário, quando eu vou criar um objeto, eu vou atribuir tudo que for comum a todos os objetos, eu vou colocar no formulário. E a ideia desse formulário que nós vamos passar a trabalhar é de que eu vou ter um formulário onde eu tenho vários itens e sempre a gente vai fazer uma operação para cada uma das classes, por exemplo, que seja, por exemplo, primeiro fazer uma consulta. E dessa consulta, se eu não tiver sucesso, então eu vou cadastrar e crio um novo objeto. Caso contrário, eu já consulto, já localizo, aí eu posso alterar, posso editar. E dentro desse conceito, então, nós vamos passar a trabalhar aqui com um novo formulário, que vai ter aqui. Observe que ele chamou de Unit 1, e eu vou chamar esse formulário de um formulário de consulta. E para colocar os dados aqui, eu vou seguir uma certa sequência, né, que eu gostaria que depois vocês respeitassem essa sequência e passassem a trabalhar dessa maneira. Eu vou colocar um campo aqui, que seria um campo de busca, campo edit. Eu vou colocar um botão aqui, que indica que seria um tipo, botão para pesquisar. Acho que eu peguei o botão errado. Esse aqui. Beleza. Então, aqui dentro da aba Standard, eu peguei o campo Edit e eu peguei um campo Bottom. Né? Vou pegar aqui dentro da aba Control, temos um camarada, acho que eu vou colocar ele depois, né? Vamos colocar assim, ó. Vou colocar aqui embaixo mais alguns botões, vou colocar do canto mais inferior direito e vou trazendo para cá. Por que isso? Porque a gente subentende-se que, vou colocar na sequência aqui, né? Esses botões aqui nós fazemos a leitura da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, subentende-se o quê? Que eu vou sempre ler de cima para baixo e ele vai convergir para o canto inferior direito. Eu pego da esquerda, vou descendo para a direita. Observe que eu estou colocando aqui e poderia estar trabalhando com cada um desses botões já, mas na realidade não estou, certo? Simplesmente estou colocando quais são os componentes que eu tenho. Tenho o botão 1, botão 2, botão 3, botão 4, botão 5. Vou vir aqui no Ctrl, vou pegar este camarada, que é um T-List View. Né? Então, observe, venho aqui, coloquei esse camarada alinhado aqui, né? E teria esses itens. Bom, uma vez que eu coloquei todos os campos que eu quero considerar, então a gente passa a trabalhar com as propriedades aqui. Tá? Então, primeiro eu peguei o formulário. Né? Primeiro formulário, vem na propriedade nele. Vou chamar ele FRM consulta. Ok? Por que consulta? Porque aí nós vamos ter ele como sendo uma classe Py. Né? Então, vou chamar ele de FRM consulta. Observe o detalhe que se eu não der Enter, ele não vai mudar, né? FRM consulta. Enter. Aqui. Venho na propriedade caption dele, que seria o título, e simplesmente vou retirar a parte FRM. Observe que o título aqui em cima mudou e ficou simplesmente consulta. Né? Ok. Vejamos. Aqui dentro do campo Edit, eu vou chamar esse camarada, né, de EDT pesquisar, que é o campo que automaticamente aqui, vou segurar aqui, observe que eu mantive alinhado ali, e para alinhar eu usei a tecla Ctrl com a seta para cima e para baixo. Tá? E para mim aumentar e diminuir, eu seguro o Shift e diminuo ele ou aumento ele. Observe que na parte de cima tem uma linha azul, na parte de baixo tem uma linha verde, indicando que eles estão alinhados. Ok?
Muito bem. Aqui, o que ocorre? Eu vou chegar no botão aqui, vou colocar ele como sendo btn pesquisar. Ok. Posso vir no caption dele e retirar o pesquisar. Vamos procurar manter um certo padrão para cada um dos botões, valendo a regra lá de nomenclatura, né? Então, btn, vamos chamar de novo. Do lado, btn, alterar. btn, excluir. E o último botão, vou chamar de btn, opa, alguma coisa saiu do lugar. Vamos lá, Alt, F12, Object Inspector, Eventos, Propriedades. Estava no botão 5, vem aqui, o name dele. Alguma coisa está pegando aqui diferente. F12. Alguma coisa se vinculou a isso. Bom, vamos limpar os outros campos primeiro e a gente ajusta. Vem no Caption. Aqui. Estranho. Bom, eu vou aproveitar aqui. Pesquisar. A sensibilidade do mouse aqui. Eu vou salvar aqui. Tá? Vou chamar de UFRM consulta. Ok? Vou aproveitar e parar um pouco o vídeo só para checar se está tudo certo e depois eu volto a fazer novamente, tá ok? Então, continuando então, eu venho aqui no botão novo, por exemplo, o caption dele e apago. Vem no botão alterar, vem no caption e apago. Vem no botão excluir, vem aqui e apago. No novo, nesse botão, vou colocar ele como voltar. btn, voltar. Vem no caption dele e vou apagar o btn. Ok? Bom, o que nós temos aqui? Ó, o campo edit que ficou aqui em cima, ele tem uma propriedade um pouco diferente. Ficou edt pesquisar. Eu tenho um campo text nele, todos os campos edit vão ter, eu venho e apago o conteúdo que está lá dentro. Tá? Se observar aqui, nós vamos ter uma outra propriedade, que é esse max length. Aliás, tab order. Max length vai determinar o tamanho. Né? Nesse caso ali, por exemplo,
vou colocar um tamanho máximo de 30 caracteres. O tab order, quando entra, ele já vai estar aqui nesse campo de edit. Se eu der o tab aqui e vier aqui para o próximo, vamos ver o valor do tab order desse cara. Tá 1. Né? Seguindo aqui, eu venho para o outro botão aqui embaixo. Deixa eu aumentar aqui. Tá com 2, 3, 4, 5. Aqui a nossa grid, nossa list view. Tá aqui. Ele está com valor tab order 6. Né? Então, existe uma sequência. Quando eu crio ele de forma diferente, eu tenho que vir aqui e ajustar um por um esses botões. Né? Aqui, nós temos a situação de que é o seguinte, veja bem. Cada componente desse, ó, vou dar um F12 e vou voltar para o modo texto aqui. Tá? Eu tenho os botões. Esse formulário vai ser um form py de consulta. Então, o que acontece? Eu venho aqui nas propriedades e vou colocar a propriedade protected, certo? Essa propriedade protected, ela é válida, como a gente viu até então. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter um método, um procedure, que nós vamos chamar de novo. Vamos ter uma procedure, vamos chamar de alterar. Vamos ter uma procedure, vamos chamar de excluir. Procedure, voltar. Né? E além dessas aqui, nós vamos ter ainda o botão lá de cima, que é procedure, pesquisar. Ok? Então, no princípio, nós temos esses métodos. Né? Esses métodos são internos ao formulário. E todos esses caras aqui, a gente vai colocar ele como sendo virtual. O que é que identificar virtual? Identifica que ele é um método que vai ser sobrescrito. Né? Será sobrescrito. Ok? Agora, de contato com os outros formulários, nós vamos ter um método padrão que é uma procedure chamada conheça objetos. Onde dentro desse parâmetro vai passar o objeto que é do tipo TObject. Tipo padrão que existe dentro do Lazarus e do Delphi. Também vamos colocar como sendo virtual. Ok? Bom, muito bem. Eu vou acrescentar aqui já um outro item, como a gente já teve aula e eu estou refazendo. Nós vamos ter um método. Esse aqui não vai ser aqui. Muito bem. Vou dar um Ctrl Shift C. Ele foi lá e criou os métodos. Ok? O que vai acontecer aqui? Os métodos que eu vou ter aqui, no voltar, por exemplo, eu vou fazer o método close, que é fechar o formulário. Ok? Bom, voltando ao formulário, aqui, eu tenho o fato de eu ter criado os métodos lá, já vincula automaticamente com o botão? Não, claro que não. Então, eu vou clicar aqui nesse botão e vou chamar um novo. Eu vou voltar aqui e vou clicar nesse outro botão e vou chamar ele de alterar. Na realidade, o que eu estou fazendo, estou chamando o método que foi criado anteriormente. Vem aqui no excluir e também vou chamar excluir. Ponto e vírgula. Certo? Então, aqui não tenho nada, porque em princípio não vai acontecer nada aqui. Né? Venho aqui, voltar. Clico aqui e vou colocar voltar. Dessa maneira, eu fiz o vínculo entre o método que eu tenho aqui, que supostamente não tem valor nenhum ainda, porque não tem nada, e o respectivo botão a hora que eu clicar nesse botão. Ok? Deixar alinhado aqui, para poder utilizar isso aqui depois. Ok? Muito bem. Conheço objetos, tem as declarações aqui feitas, elas estão
já existem. Se eu compilar aqui, não vai dar nenhum erro, porque de qualquer forma esse aqui não está ligado com nada ainda. Ele existe, mas não existe uma ligação feita com ele, ok? A ideia é que todos os formulários aqui passem a seguir um determinado padrão. Eu tenho um campo de pesquisa, eu tenho uma grid onde eu vou colocar os valores que eu armazenar, que eu for inserindo, e aqui eu tenho os botões que vou poder trabalhar de acordo com cada operação que eu vou fazer. Então, eu venho aqui, eu vou pesquisar. Se eu localizar, eu vou poder alterar. Se é aquilo que eu estou buscando, eu encontrei ele aqui, eu vou vir aqui fazer uma alteração. Se não tiver, eu vou criar um novo. Né? Eu quero inserir, quando eu não quero encontrar, aqueles valores que a gente fez lá com as listas, certo? Só que, na prática, o que nós vamos fazer é com a cara gráfica desse processo, ok? Bom, mas esse aqui é para ser o FormPy, né? Então, não vou utilizar esse camarada aqui para fazer esse processo, tá? Vou parar a execução, vou vir aqui, no FormPy aqui, vamos voltar aqui um pouquinho no gerente, né? Eu posso colocar aqui no método, aqui, esse método aqui, dá 2 cliques, aqui, neste método aqui, e posso vir aqui e colocar um close, que é o que ele vai fechar meu programa, tá? Bom, mas voltando aqui, então, o que eu vou fazer? Eu preciso criar os formulários agora, que seja para esses formulários aqui, né? Então, na hora de criar esses formulários, eu venho aqui em novo, eu não vou dar um new form, né? Poderia ter criado dessa maneira, mas ele passa a criar esse camarada aqui, ó. Tá. Aqui ele não salva aqui. Então, vamos salvar esse camarada aqui. Tá lá salvo. Venho novo. Componentes herdados. Opa, não é isso que eu quero não. Tá? Não é esse camarada que eu quero. Vamos fechar ele aqui. Fechar tudo. Form consulta tá lá. Vem aqui. Open. Reopen recente. Eu vou abrir o projeto. Projeto gráfico. Tá aqui. E vou abrir os formulários que eu tenho. Open. Abrir o gerente. Tá aqui. Vem aqui em File, New. Alguma coisa deu errado aqui agora, hein? Unit 1. Open. Forma de consulta. Esse cara aqui é a forma de consulta. Estranho. Vamos dar uma checada só um pouquinho. Continuando, então, o que a gente tinha? A gente tem a situação de que eu tenho formulário de consulta, tenho formulário gerente, vem aqui em File, novo, o formulário está lá, vou dar um OK aqui, criou-se um novo formulário, observe lá, Unit 1. Então, vem na propriedade name dele, observe que o name está como consulta 1, então vamos colocar consulta países. Vem aqui no caption, também colocar países. Tudo bem.
Vou salvar esse camarada, chamar de UFRM consulta, deixa eu minúsculo, países, como o mantendo o padrão, né? Vem aqui em File, Novo, Herdado, observe que já tem de países lá, vou clicar aqui de novo, vem aqui na propriedade Name dele, consulta 1 novamente, Estados. Vem aqui em cima no Caption, consulta Estados. Aqui, vou mandar salvar o FRM consulta Estados. E vou criar mais um novo, com base no consulta. Aqui, ok. Venho novamente na propriedade, name, consulta, cidades. Venho aqui no caption, 100%. Cidades. Salvo esse camarada como o consulta cidades. Tá lá. Bom, isso aqui foi criar os formulários, aproveitando, usando os recursos da herança. Agora, mas como nós tínhamos anteriormente, vou criar uma unit onde a gente chamava de interfaces. Né? Então, coloca a cláusula type, chamar de inter. Vou colocar diferente do que foi feito na aula anterior, né? O que acontece aqui? Eu tenho inter, vou chamar a classe de inter, vou criar as cláusulas protected, antes da protected, private. Protected e public. Bom, essa é a classe onde eu vou ter todos os formulários, na realidade. Né? Então, vamos dizer assim, primeiro eu vou colocar no uses aqui em cima. Quem que eu vou usar? O FRM consulta país, o FRM consulta estados, países, consulta estados, o FRM consulta cidades. Né? E aqui na cláusula protected, então, vou colocar o formulário consulta países, o tipo, qual que era o tipo? TFRM consulta países. O formulário consulta estados no tipo TFRM consulta estados. O formulário de consulta cidades no tipo TFRM consulta cidades. Criei os objetos, né? Quer dizer, declarei os objetos, né? Vou ter que ter o constructor, cria objetos, vou ter que ter destructor, destruas, certo? E vou ter que ter os procedures, procedure, peça dados, países. Aqui nós vamos ter a situação de que eu vou ter que passar como parâmetro sempre um objeto para o formulário. Então, vou chamar de pObjeto do tipo tObject. Então, isso aqui vai se repetir
para estados e para cidade. Estados, cidades. Ok? Ctrl Shift C, né? Constructor, o FRM. Vamos fazer aqui de forma mais rápida, né? Certo? Vamos pegar aqui. Trazer eles ao constructor. Aqui, né? Também. Então, aqui, constructor, recebe t frm consulta países ponto, aqui vem create. Create, ele teria que ter um owner, que seria o proprietário, a qual nós vamos dizer que não tem proprietário. Ou seja, será new. tfrm consulta estados.create sem um owner. E aqui um tfrm consulta cidades.create, onde também terá new. Aqui na hora de destruir, então eu vou ter aqui ponto free instance. Ponto free instance. E ponto free instance. Cuidado tem que ter quando a gente usa esses recursos rápidos, né? Aqui eu tenho que manter sempre alinhado meus projetos, né? Muito bem, então criei as instâncias aqui, criei os objetos, né? O que acontece? Quando eu chamar o peça dados país, então eu vou chamar o frm consulta países e vou dar uma propriedade chamada show modal, né? Show modal, porque nós vamos ter que manter o formulário sempre manter o foco no formulário e não permitir que ele possa ser alterado de um para o outro, né? Então, isso garante que eu não possa mudar. Tenho que fechar esse formulário para mim poder ir para o outro formulário. Isso pode gerar uma série de confusões caso não seja feito dessa maneira. Cidades.show modal. Muito bem. Isso vai fazer as ligações, né? Vou mandar salvar esse camarada aqui, chamar de uinter. Chamei de uinter a classe, então eu vou manter o inter aqui, ok? Bom, o que acontece aqui dentro desse processo? Eu tenho aqui o form gerente. O form gerente está aqui. Dentro desse formulário aqui, desse processo, supostamente eu teria que instanciar esses objetos para que possa existir e haver uma comunicação, né? O que ocorre é que aqui dentro do Lázaro, um pouco diferente do Delphi, ele não permite que eu crie a aplicação para poder fazer esse processo, tá? Então o que nós vamos fazer? Eu vim aqui no formulário gerente e vim aqui na propriedade F11, eu vim num evento que vai ser quando o formulário for criado, o evento onCreate. Dentro desse evento onCreate,
eu vou fazer aqui a instanciação da Inter. Vou chamar de aInter, vai receber interface inter.creObjeto. Tá? Onde que ele passa a existir a Inter aqui? Então, eu vou ter que vir aqui e declarar que ele vai buscar dentro da Inter, ou Inter, a classe. E aqui eu vou criar uma cláusula protected dentro do formulário que vai exercer esse papel, né? Então, protected. Na verdade, aqui não vai fazer diferença porque esse formulário vai ser único, né? A Inter é do tipo Inter de interfaces, né? Além da interfaces, nós vamos ter aqui, como todo formulário, né, algumas propriedades aqui, né? Então, a Inter do tipo Inter, e quando eu venho aqui para poder executar esse processo, eu venho aqui, abro, vou vir aqui no cadastro e clicar aqui em país. Então, eu vou ter o quê? Já que vai estar instanciado a Inter, ponto, peça dados países, é o comando. Tá? Eu vou ter, assim como dentro da Inter aqui, acho que deve ter algum erro. Vamos tentar achar se tem algum erro. Aqui tem 2 vezes o formulário de consulta. Tá. Esses formulários aqui na prática, nenhum desses aqui eu preciso inicializar. Por quê? Porque o que acontece é que está sobrando um duplicado. O FRM consulta, né? Aqui é que tá, aqui, beleza. Compilou. Ah, eu coloquei o nome de consulta cidades, não coloquei a palavra FRM na hora de salvar, tá? Ó, aqui. Bom, então eu vou ter que vir aqui, a gente evitar esse problema, save as, com o FRM consulta cidades, ok? Vai alterar automático, né? Consulta cidades. Compilar aqui. Peça dados países, que faltou, que eu vou ter que passar um objeto qualquer aqui. Vou colocar a princípio aqui new, só para a gente poder passar, tá? Mas supostamente eu tenho que passar um objeto, que é a ligação que nós vamos fazer do restante, né? Então observe, ó, veja bem, ó, já veio aqui, já abriu. Formulário de consulta país, tá? O que acontece aqui? Vamos dizer assim, vamos aqui, tá? Ok? Vamos criar os outros aqui, ok? E daí a gente vê como vai ficar o formulário, ok? Então, veja bem, aqui, estados, ó, estados veio aqui, aí eu tenho a inter ponto peça dados estados, vou colocar por enquanto new, depois nós vamos ter que ajustar isso, tá? Aqui a mesma coisa para cidades, a inter.peça-dados cidades, onde eu passo o new como parâmetro. Venho aqui, salvo. Compila,
Observe o que vai acontecer, né? Vem aqui, cadastro, país. Abriu consulta de países. Vou vir aqui e mando voltar. Vem aqui, consulta, estados. Consulta de estados. Vou mandar voltar. Vem aqui, consulta, cidades. Vem aqui, mando voltar. Ok? Então, não tem tudo ainda, mas já acredito que dessa forma vai ficar mais fácil para visualizar como é o processo de desenvolvimento, tá? Eu vou fechar essa parte, vou gerar a videoaula e vou postar para substituir a do dia 17, né? Que seria mais ou menos essa parte que a gente fez, e depois eu vou postar a outra videoaula, né? Vou ter que gerar ela de novo para poder colocar a parte que contempla a parte do cadastro, tá ok? Vamos fechar aqui.